Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, nós já havíamos repercutido anteriormente uma decisão de um juiz do Distrito Federal em que suspendia o pagamento das parcelas de empréstimos consignados pelo período de 4 meses. No vídeo que gravamos sobre esse tema, nós mostramos a decisão liminar do juiz da Justiça Federal lá no DF. Pois bem, na apresentação de hoje, eu quero repercutir com vocês uma matéria publicada pelo portal Terra, em que diz o seguinte: Justiça dá ordem para BC, se referindo aqui ao Banco Central, para BC suspender cobrança de consignados. E no subtítulo da matéria diz o seguinte: a ação popular justifica que as dívidas dos aposentados brasileiros chegam a 138 bilhões de reais. Suspensão seria por 4 meses, se referindo aqui à determinação do juiz para que os bancos suspendam pelo período de 4 meses a cobrança, descontos das parcelas de empréstimos consignados. Vamos ler a matéria do portal Terra e aí eu vou comentando com vocês tópico por tópico. Diz o seguinte a reportagem: a Justiça Federal intimou o governo federal para que o Banco Central determine que os bancos de todo o país, os bancos de todo o Brasil, suspendam o débito em folha dos empréstimos consignados tomados por aposentados do INSS ou servidores públicos por 4 meses. Então, a Justiça Federal, após essa decisão que o juiz tomou lá na ação popular, esse mesmo magistrado agora intima o governo federal, por meio do Banco Central, para que determine, obriguem os bancos de todo o país a suspenderem o débito em folha dos empréstimos, ou seja, a suspender aqueles descontos que vocês, aposentados do INSS e servidores públicos, têm em suas folhas de pagamentos todos os meses, tendo em vista a contratação de um empréstimo consignado. Em suma, essa intimação da Justiça Federal ao Banco Central é no sentido de que a instituição obrigue, determine aos bancos que façam essa suspensão. Eu tenho recebido aqui no canal com uma certa frequência, tendo em vista o vídeo que nós gravamos anteriormente, repercutindo a decisão judicial de suspender pelo período de 4 meses, as pessoas dizendo o seguinte: Walter, não recebi nenhuma comunicação e os descontos continuam vindo na minha folha de pagamento. Pois bem, agora nós temos a informação de que a própria Justiça Federal intima o governo federal, na pessoa do Banco Central, para que determine que os bancos cumpram a decisão judicial. E como nós sinalizamos anteriormente, essa decisão de suspender por 4 meses o pagamento dos empréstimos consignados para aposentados e servidores públicos vale para todo o Brasil a partir do dia 23/4, data em que o Banco Central ficou obrigado a comunicar essa decisão judicial a todos os bancos para que executem a decisão, a ordem judicial. Só para rememorarmos o caso, eu vou deixar o vídeo que eu gravei anteriormente aparecendo nos card, na parte superior da tela do seu dispositivo, bem como ele aparecerá no final da nossa apresentação. Mas, para que você que é meu seguidor, minha seguidora, relembre o caso, foi uma decisão do juiz federal Renato Coelho Borelli, lá do DF, e ele fez questão de consignar, de dizer na sua decisão que a liberação de cerca de 3,2 trilhões de reais pelo Banco Central, em suas palavras, não chegou em sua grande totalidade às mãos daquelas pessoas mais atingidas pela pandemia.
e é por isso que ele tomou essa decisão nos autos da ação popular. É importante a gente frisar que o Banco Central não apresentou recurso, ou seja, não recorreu dessa decisão judicial e, portanto, ela deve ser sim executada, ou seja, ter os seus efeitos, passar a valer no sentido de suspender a cobrança das parcelas dos empréstimos consignados. Repito, de aposentados do INSS e servidores públicos. Digo servidores públicos porque aquelas pessoas que têm o seu regime próprio de previdência também serão beneficiadas com essa decisão judicial no sentido de ter, pelo menos provisoriamente, a suspensão dos descontos dos seus empréstimos consignados. E aqui aproveito a oportunidade para responder alguns questionamentos que me foram feitos no vídeo anterior, das pessoas querendo saber se, após retornar os descontos dos empréstimos, se acarretarão na cobrança de multas e juros. Não, a resposta para essas perguntas é que não haverá imposição de multas e nem a cobrança de juros pelo atraso. Isso está bem claro na decisão. Para aqueles que tiverem interesse em ler a decisão na íntegra, está disponível em um link na descrição deste vídeo. E para encerrarmos a nossa apresentação, é importante valorizarmos o profissional que ingressou com essa ação. Essa decisão que irá beneficiar milhares de brasileiros atende a um pedido feito em uma ação popular pelo advogado, marque o nome dele aí, Márcio Casado, doutor Márcio Casado. É importante conhecermos o nome do autor dessa ação, tendo em vista que se trata de uma ação popular, ou seja, esse advogado ajuizou essa ação com o único propósito de ajudar milhares de pessoas, tendo em vista que se trata de uma ação popular, daí darmos o devido relevo no sentido de prestigiar esse profissional. Então, resumindo a nossa apresentação, o Banco Central não recorreu dessa decisão, portanto, os efeitos da liminar passam a valer imediatamente no sentido de suspender os descontos das parcelas dos empréstimos consignados. Aqueles descontos que vêm aí no seu olerite, no seu contra-cheque a título de empréstimo, deve ser suspenso pelo período de 4 meses. Passado esse período, quando os descontos voltam a acontecer normalmente, não podem os bancos, as instituições financeiras, cobrar juros e nem multas, porque a ação judicial assim determina. Com essas considerações, encerramos a nossa apresentação, esperando ter contribuído ainda mais com o seu entendimento sobre essa decisão judicial. Aproveito a oportunidade para reforçar o nosso convite para que você inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações para que você seja avisada todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha para o YouTube entender que estamos tratando de um assunto relevante e importante para a sociedade. E por fim, compartilhe essa informação em suas redes sociais e em grupo de WhatsApp para que possamos ajudar o maior número de pessoas possíveis. Veja, nós tivemos uma ação louvável aqui do advogado que teve o trabalho de ingressar com uma ação popular no sentido de ajudar milhares de pessoas que ele sequer conhece. Não custa nada que você prestigie esse tipo de trabalho, esse tipo de informação, compartilhando este vídeo em suas redes sociais e em grupo de WhatsApp.
Um forte abraço para você e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.